homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. O corpo era somente a casa, ou tenda, na qual Deus soprou a alma e o espírito do homem. A alma era o intelecto pessoal, as emoções e a vontade do homem, o que possibilitava que o homem pensasse, sentisse e escolhesse. O espírito conectava o homem a Deus. O corpo equipava o homem para se conectar com o mundo, e o espírito equipava o homem para se conectar com Deus. O Senhor queria que os humanos o conhecessem. As pessoas seriam o tesouro especial de Deus. Uma vez que Deus os criou, Ele não era apenas o seu Criador, mas também o seu dono. O Senhor Deus nomeou o primeiro homem Adão, o que significa da terra, ou simplesmente homem. Mais tarde, Deus formaria a primeira mulher, mas antes disso, havia alguns preparativos a fazer. Adão precisava de uma casa e um emprego. Depois de fazer o primeiro corpo humano do pó e soprar nele a vida, Deus plantou um jardim no Éden, em algum lugar no Oriente Médio. Um rio cristalino corria pelo jardim. E o Senhor Deus fez todos os tipos de árvores crescerem no chão, árvores que eram agradáveis aos olhos e boas para a comida. No meio do jardim havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para trabalhar e cuidar dele. O Senhor não perguntou a Adão se ele queria viver no Éden. Deus era o Criador, dono do homem. Ele sabia o que era melhor para o homem. O jardim, que era a casa de Adão, estava cheio de prazeres ilimitados, coisas para ver, ouvir, cheirar, tocar e provar. Rios espumantes, pássaros cantando, flores perfumadas, animais com pelos macios, frutas suculentas, legumes crocantes, florestas misteriosas, rochas coloridas, insetos fascinantes e um trilhão de outras maravilhas esperando para serem descobertas. Mas o homem foi criado para fazer mais do que explorar e comer. Deus fez Adão para ser o cabeça da raça humana. Deus queria que Adão e sua família reinassem com ele para sempre. Mas somente aqueles que são fiéis nas tarefas pequenas podem receber tarefas grandes. Então Deus deu a Adão seu primeiro trabalho, cuidar do jardim. Esse jardim era um lugar perfeito. Não tinha espinhos, ervas daninhas ou insetos ruins. O clima era ideal e o solo era rico, mesmo que nunca chovesse. Ao invés de chuva, uma névoa surgia da terra e regava o solo. Deus também deu a Adão outro trabalho, nomear os animais. O Senhor trazia os animais para ele, para ver como ele iria chamá-los. Imagina a cena. Um par de animais com crina e pernas musculosas chega galopando. Adão olha, acaricia suas costas e os nomeia cavalos. Ao chamado do Criador, um enorme pássaro com um bico enganchado e asas largas faz um voo rasante. Águia, diz Adão. Em seguida, uma fera com uma pelagem laranja com listras pretas vem e passa. Que nome você acha que Adão escolheu? Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. O Éden era um lugar perfeito para o homem conhecer seu Criador. Era a hora de fazer um teste com Adão. Desde o início, Deus e o homem eram amigos, mas essa amizade precisava ser testada. O Rei do Universo não encheria seu reino com cidadãos que fossem obrigados a se submeter a ele. Deus amava Adão e tinha planos incríveis para ele e sua futura família. Como Deus queria pessoas e não fantoches, ele deu a Adão uma regra para obedecer. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim,
mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Esta não era uma ordem difícil. Adão podia comer todas as frutas do jardim, exceto uma. Obedecendo essa regra simples, Adão mostraria que confiava que o Senhor sabia o que era melhor para ele. O que Deus disse que aconteceria com Adão se ele quebrasse essa regra? Deus disse a Adão que se ele comesse o fruto proibido, ele deveria começar a fazer rituais religiosos, usar terço, jejuar, dar esmolas, ir à igreja, sinagoga ou mesquita e tentar fazer boas ações para compensar suas ações más? Foi isso que Deus disse? Não foi isso que Deus disse. Deus disse a Adão: quando dela você comer, certamente você morrerá. A desobediência à lei de Deus é chamada de pecado. A pena por quebrar a regra de Deus seria a morte. Em seu livro, o rei chama isso de a lei do pecado e da morte. A lei do rei diz que o pecado deve ser punido com a morte. Morte significa separação. Se Adão desobedecesse a única regra de Deus, ele se tornaria como um galho quebrado que começa a secar e a morrer no instante em que é separado da sua fonte de vida. Se Adão decidisse fazer o que ele quisesse fazer, ao invés do que o Rei do Universo lhe dissesse para fazer, isso seria um ato de rebeldia. Isso seria pecado. O pecado acabaria com a amizade do homem com Deus. O pecado faria o corpo do homem envelhecer e morrer. O pecado separaria para sempre o espírito, a alma e o corpo do homem de Deus. O pecado é mortal.